Boa noite. Privilégio estar aqui esta noite e me encontrar neste lugar. Eu, esta manhã, vindo pela estrada, estive lá orando, esperando no Senhor. E vindo pela estrada, sintonizei em um ministro do rádio, irmão Smith, o irmão Decor. Vocês o ouviram esta manhã, algum de vocês? Lá em, creio que é Ohio. Alguém estava me contando sobre ele pregando e disse: você deve sintonizar nele. Assim, por acaso sintonizei-o esta manhã e ele estava falando como o pecado está abundante no mundo hoje e ele estava. E sintonizei um pouco adiante dali, uma estação, e fui e ouvi outra. Quando cheguei aqui, eu estava mais ou menos preparado e olhei para ver se não era tarde demais para vir à igreja esta manhã, quando cheguei. Assim, somos mesmo muito privilegiados por estarmos aqui esta noite e por servirmos no serviço do Senhor. E falando sobre o irmão Neville e a mensagem o outro dia para esta senhorinha, nossa irmã, que há pouco se foi de nós, todos sabemos quem foi, era a irmã Weaver. E pensando em um homem aqui sendo batizado esta noite, eu a batizei neste tanque quando tiveram que trazê-la aqui em uma cadeira de rodas. Ela estava morrendo com câncer e só teria aquela noite de vida. Os médicos a tinham desenganado. Ela ia morrer na manhã seguinte. E fui à sua casa e tentei falar com ela sobre a cura divina. E ela repetia: não sou digna de que o irmão entre debaixo do meu telhado. Ela disse: eu não sou digna de que um ministro esteja em minha casa. Ela disse: sou pecadora. Mas ela disse: Senhor, não quero morrer assim. E assim, Grace Weber aqui me levou até lá. Eu tinha acabado de chegar, cansado das reuniões, e lá, quando estava orando por ela, ele lia a escritura para ela e ela foi salva. Então, ela mal conseguia levantar a mão, mas queria apertar a mão de todos. Ela simplesmente, algo aconteceu com ela. E enquanto apertavam as mãos, eu tive uma visão dela indo a um galinheiro e voltando. Eu disse: muito bem, vai ficar tudo bem agora. E isso foi há 18 anos. E ela esteve um salto à frente daquele câncer o tempo todo. Se ela morreu, não morreu de câncer algum. Teve um ataque cardíaco e isto a matou. Eles a colocaram no oxigênio, ela morreu de ataque cardíaco. E então eu estava pensando, bem no final, enquanto as pessoas saíam e cantavam "Então Jesus chegou", foi exatamente o que aconteceu. Ele chegou e poupou a vida dela por aqueles 18 anos. E pensei, quão apropriado. Aquela mulher provavelmente não sabia que estava fazendo isso assim. Então, por outro lado, pode ser que soubesse, mas simplesmente quão apropriado foi ter aquela parte ali. Então Jesus chegou. Agora, foi um pouquinho antes. Eu espero meu grande preparativo para as reuniões. Eu fico muito nervoso. Esta manhã eu estava tão perplexo que fui orar. E eu estou em casa, aqui de volta. A família, acabo de levá-los para o Arizona e estou para as crianças irem para a escola. E estou aqui de volta apenas para de certo modo, relaxar, ir caçar com o irmão Woody e um grupo de irmãos aqui. Para ir caçar nesta próxima semana, iremos para Kentucky. E aconteceu de eu chegar no dia em que a senhora Weaver morreu e é tempo de poder estar aqui e ajudar o irmão Neville nesse funeral. E não tento dizer muito sobre isso, você sabe, perto de pessoas se queixando, porque acho que uma das coisas mais horríveis é ver um homem ou uma mulher que constantemente se queixa. Sempre pensei, Deus, livra-me disso. Veja, isso enfraquece a fé o tempo todo, você sabe. Você simplesmente, se você sei que à medida que se envelhece cada um de nós, algo vai nos acontecer e algo vai nos acontecer
E sei que essas pequenas coisas vão continuar se acumulando. Isso ocorre à medida que se envelhece. Simplesmente tende a acontecer. Mas acho que uma das coisas mais horríveis é Satanás coroar a vida de uma pessoa. Um velho ou uma velha ranzinza. Veja, eu espero não chegar a esse ponto. Espero poder suportar meus fardos e chegar a ponto em que quero minha vida coroada com a glória de Deus. Sua longanimidade, benignidade, paz, mansidão e cheio do Espírito Santo. Uma das minhas principais coisas que sempre me afligiu na vida é uma condição nervosa, que quando me desgasto muito, então fico realmente esgotado. Eu sinto como se ninguém se importasse. Vocês sabem, e fica tudo... Vocês também têm isso. Simplesmente ocorre-me de ter uma verdadeira overdose disso. Vocês sabem. E fica muito ruim, às vezes, e mal consigo... É tensão. E é o que causa isso. E chego a ponto, então, em que muitas vezes, especialmente com tantas dessas visões, vejam, isto simplesmente me pega. Eu olho para uma pessoa, penso, é uma visão. Não, não é. Sim, será que não é? Estão vendo? E vocês simplesmente não percebem que preço você paga por isso. Então você se pergunta, então você põe a pensar, bem, você está... Então você começa a imaginar e diz, bem, agora, o que foi que eu fiz? Aqui estou com 50 anos e ainda não fiz nada para o Senhor. E eu estou ficando velho. E o que é... Oh, que coisa... Então, você simplesmente pega o que costumávamos chamar de melancolia. Alguns de vocês, irmãos com mais ou menos minha idade, se lembram que falavam que isso era ficar com melancolia. Papai falava sobre isso e eu me perguntava o que ele queria dizer. E sem dúvida que agora sei o que ele queria dizer. Então, você começa a se sentir assim, sendo que nada disso é verdade. É só vocês sabem. Vejam, você sabe, é só você causando isso. Assim, eu estava tentando me acalmar um pouco agora e me preparar para o grande esforço que espero vir em breve. E então, eu tenho que ir para Nova York imediatamente para um encontro lá, uma campanha. E depois para Shreveport, então voltar para Phoenix. E depois dar a volta pelo oeste, a fronteira sul dos Estados Unidos. E então estão fazendo preparativos para o exterior agora, para começarmos assim que pudermos depois do início do ano, talvez março, abril, algo assim, onde se começa em Estocolmo ou Oslo e vai ao redor do mundo, se pudermos, nesta próxima turnê. E agora estou em casa, descansando um pouco para voltar ao normal e, de certo modo, me recuperar. E, querendo o Senhor, estarei de volta de Kentucky no próximo domingo. E se estiver bem, for agradável ao Senhor, e o irmão Neville não se importar, bem, vou tentar ficar com o culto no próximo domingo, se o Senhor quiser. E se ele estiver tão disposto quanto o irmão Neville, eu estarei aqui. Sim, Senhor, se ele estiver disposto quanto a isso, como o irmão Neville, espero que esteja. Agora, vejam, então sei que estarei em breve, se o Senhor quiser, estarei ausente de vocês por um bom tempo. E apenas pequenas mensagens, à medida que capto alguma coisinha em meu coração, então eu tenho vontade de expressá-lo a vocês, vejam. E podemos ter companheirismo em torno disso. Agora, tenho várias, 5 ou 6 que acabam de vir a mim nos últimos dias. Eu fui alguns dias aqui caçar esquilo, e entro na mata e pego lápis e papel, estão vendo? Agora, quando fica bom e à luz do dia, eu me encontro numa árvore em algum lugar. Se não durmo, começo a orar, e então o Senhor me der algo, começo a escrever pequenas anotações sobre isso, vejam.
Vocês sabem o que quero dizer. Quando você fica sozinho e então eu entro aqui, escrevo tudo em um bloco de papel. E então, quando sou chamado, corro e pego meu bloco de papel e vou olhando nele e vejo com o que posso começar. Vejam, foi o que aconteceu agora, há pouco. Assim, agora querendo o Senhor, falar apenas. Estou tentando encurtar essas mensagens grandes e longas, vejam, onde se leva horas. E o Senhor me ajudou a encurtá-la bem, em Chicago, a última noite lá, cerca de 30 minutos. E alguém veio e disse, não achei que ele fosse possível, mas o irmão conseguiu. Assim, 30 minutos, de cerca de 2 horas e meia ou 3, você sabe. Então, talvez eu possa me apressar esta noite e ganhar um pouco de prática, não segurá-los muito. Deus os abençoe. Não importa para onde eu vá, nunca haverá um lugar como este tabernáculo aqui. É lar, doce lar. E meus pêsames à família Weaver. E por este precioso irmão de cor que morreu, eu orei um pouco com ele antes de ele partir, e um ótimo caráter. E ele está no lar com Deus agora. E está tudo terminado. E teria de ir de qualquer maneira, e todos sabemos disso. Assim, que o Senhor descanse suas almas em paz, e algum dia esperamos nos encontrar em uma terra além, onde não há doença, tristeza ou morte. Até então, façamos tudo o que pudermos pelo Evangelho. Falando em tensão, eu estava orando acerca disso esta manhã. O que você faria se não tivesse tensão? Imagine só. A tensão faz parte da vida. Isso até que me animou quando pensei isso. Se não tivesse tensão, você seria como uma boneca de pano. Não teria sentimento. Não haveria nada em que você pudesse trabalhar. Como marido e mulher, talvez se ela quiser fazer alguma coisa e eles estiverem tentando trabalhar juntos, especialmente os cristãos, e o outro quiser, e então, quando vocês se juntam você descobre o que ela fez, ela descobre, vejam, a tensão realmente os aproxima um do outro. E alguém lhe diz que, disse, pense só na pequena esposa que sofreu tamanha tensão quando você não foi tão bom, ou no marido que esteve sob tamanha tensão quando você não foi tão boa. Então, quando tudo é perdoado, olhe como você se sentiu a respeito dele. Ora, você simplesmente, veja, você precisa ter tensão. Só isso. E pense só nos sentimentos. E se você não tivesse sentimento, nem dores, nem nada, e se não houvesse dor, você não teria sentimento, está vendo? E se você não tivesse sentimento, então um de seus sentidos teria desaparecido, está vendo? Assim, veja, tudo está bem de qualquer maneira. Então, que Deus só nos dê graça para encarar isso. Isso é o principal. Se apenas nos levantarmos com essa graça e ficarmos ali e dissermos, sabemos que quando essa vida terminar, o importante está do outro lado, para onde estamos procurando ir. E agora, nós nos lembramos que todas essas coisas, isso é tensão. Que algumas pessoas tentam apresentar o cristianismo assim. Você está livre de preocupações. Você está... Não está. Você está livre de tensão. Oh, não. Você acrescenta tensão quando se torna cristão. Porque você era como um desleixado, vai de qualquer jeito, o que quer que fosse por aí, não se importando com o que fazia. Mas ao se tornar um verdadeiro cristão, a cada momento você quer saber, será que estou agradando meu Senhor? Se pudesse ouvir dele, isso o deixa sob tensão, o deixa em alerta. Isso é o que faz de você o que é. Assim, afinal, a tensão é uma bênção. É só a forma como você vê isso. É só a forma como você vê isso. Está vendo? Se você apenas olhar para o outro lado, não importa quão fino corte qualquer coisa, você ainda tem dois lados. Veja,
Por isso, você vai querer ver os dois lados. Assim, a tensão, eu penso, oh, que coisa que é essa tensão? Se eu pudesse ter nascido sem essa tensão. Bem, se eu não tivesse tido essa tensão, eu não teria sido o que sou. Eu não teria sido cristão, talvez. Foi essa tensão que me levou a Jesus Cristo. Está vendo? Assim, foi motivo de bênção para mim. Então, como disse Paulo, quando ainda que ele tivesse uma tensão ou alguma outra coisa, ele havia consultado o Senhor para tirá-la dele 3 vezes. E o Senhor disse, Paulo, a minha graça basta. Ele disse, então me gloriarei nas minhas fraquezas. Então, quando estou fraco, sou forte. Estão vendo? Contanto que seja para a vontade de Deus, tudo bem. Agora, eu o consultei uma vez quando isso me incomodava tanto que me assustava, e ele me disse, cerca de 8 ou 10 anos atrás, ele disse, isso nunca mais o assustará. Ele nunca mais assustou. Não, senhor, não se preocupe com isso. Eu pouco sinto isto, mas sei que está lá. Mas simplesmente sigo adiante porque já não me assusta. Tão agradecido por isso. Agora, ele poderia ter dito, não existirá mais, tanto quanto você não se assustará mais. Então, é a vontade dele que isso aconteça. Por isso, eu simplesmente abraço isso e digo, obrigado, Senhor, caminharei dessa maneira. Agora, inclinemos a cabeça apenas um momento para a oração. Há algum pedido de oração especial? Vejo que lenços encontram-se aqui. Levantem a mão. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos. Nosso Pai Celestial, quando agora nos aproximamos do teu grande e majestoso trono de graça, porque fomos convidados a vir, estamos vindo a convite de Jesus Cristo e vimos com todas as nossas preocupações e as lançamos sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Que grande consolo é saber que Ele tem cuidado de nós. O grande Deus do céu, o Criador, tem cuidado de nós, sua criação. Estamos tão felizes por isso, Senhor. Que consolo é nestes tempos em que estamos vivendo, quando parece que só podemos obter consolo da Tua palavra. Essa é a nossa consolação, é a Tua promessa. E em Tua promessa, Tu disseste para darmos a conhecer os nossos pedidos. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E todas essas grandes promessas, pedi e recebereis. Dize a este monte, move-te, e não duvides, e se moverá. Todas essas promessas, e podemos extrair disso exatamente o que estamos pedindo. Mãos foram levantadas. Eles precisam de algo, Senhor. Tu conheces suas necessidades. Supre-as, Pai. Eu coloco minha oração com a deles perante Ti, minha mão levantada com a deles. Aqui se encontram, neste púlpito aqui, lenços que estão aqui. Oh, como as pessoas com fé corajosa, Senhor. Parece ser algo que Tu me abençoaste com isso. Poder orar por pessoas enfermas. Seja onde for, em qualquer lugar, aonde quer que eu vá, é algo relacionado a orar pelos enfermos. Deus, ajuda agora. Rogo com sinceridade que Tu concedas os pedidos desses lenços que foram colocados aqui, às pessoas que pediram. Que Tua misericórdia seja sobre elas. Senhor, entendemos que a irmã Hicks tem uma mulher aqui que voou de algum lugar distante para receber oração com câncer e queria saber se poderia trazê-la aqui. Eu rogo, Deus, que Tu poupes a vida dessa pessoa. Concede. Meu pequeno sobrinho, Mike, deitado lá enfermo e vomitando, com febre alta, acabou de sair pela porta.
Senhor, eu creio que fizemos a oração da fé lá, que tu interrompeste isso, e eu estou grato a ti, sentindo a febre saindo do menino antes de eu sair da sala. Agora, Senhor, e obrigado por todas essas coisas. Agora cabe a mim falar a tua palavra. Dá-nos a tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade. Abençoa nossa alma e dá-nos a graça de que precisamos para que possamos extraí-la das promessas de Deus esta noite na palavra para nos sustentar durante o resto desta semana. Concede. Abençoa nosso pastor, esta alma nobre, sua esposa, seus filhos, os diáconos, os administradores e toda pessoa que entre ou saia deste edifício. Concede, Pai. Em nome de Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos. Amém. Agora, quero ler em 2 lugares nos escritos do Senhor. Quero ler primeiro no livro de Salmos, Salmo 86. E então quero ler em São Mateus, capítulo 16, 1 a 3. E quero ler parte deste salmo, não ele todo, mas até mais ou menos o versículo 11, que é um pouco mais da metade dele. E quero anunciar isto, se for para dar um tema, antes de pregar sobre isso. Tempo de união é sinal. O sinal do tempo de união. Isso parece meio complicado. União, estão vendo? Tempo de união é o que é agora e o sinal desse tempo de união. No Salmo, uma oração de Davi, Salmo 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração, atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Oh, não é bonito? Tu me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como a tua. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor. Tu glorificarás o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ouçam agora. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Unidade, estão vendo? Une o meu coração ao temor do teu nome. Estou falando agora de união e sinal de tempo. Agora, no capítulo 16 de São Mateus. E chegando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pedindo-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá sombrio. Hoje, tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais do tempo? O Senhor acrescente suas bondosas bênçãos à leitura desta palavra.
talking of this uniting time, the sign. Agora estamos falando dessa união, tempo de união, o sinal do tempo de união. Vejam, Jesus estava aqui nesta última leitura da Escritura. Ele estava repreendendo os ministros por não poderem discernir o tempo ou o sinal do tempo. Agora, isso sempre foi uma coisa importante para as pessoas. Vejam, poder discernir o sinal do tempo em que se está vivendo, porque Deus o escreve claramente para que ninguém possa escapar disso. Agora, normalmente eu voltaria e faria menção de outros ministros, outros servos do Senhor no tempo da Bíblia, como o sinal no tempo de Noé, o sinal do tempo de Daniel e assim por diante, os diferentes sinais. Mas quero omitir isso esta noite para ganhar tempo, para poder... Mas sempre foi a maneira de Deus dar-lhes um sinal natural do tempo para que todos soubessem exatamente que tempo era. E esses fariseus deveriam ter sabido o seu tempo. Eles deveriam ter sabido qual era o tempo. Ele disse em outro lugar: se vós me conhecesseis a mim, conheceríeis o meu dia. Estão vendo? Isto é muito uma grande coisa que entendemos. Vejam, sem entender. É a respeito disso que eles sempre se referiram aos profetas. Disseram, e ele teve entendimento por visões do Senhor. E a palavra do Senhor veio aos profetas do passado. Vejam, eles tiveram entendimento através da palavra do Senhor pelos profetas. E então os profetas dão um sinal. Como um homem ficou deitado de lado por tanto tempo, então virou-se e deitou-se do outro lado. O homem teve que tirar sua roupa. E há muitas coisas que eles fizeram para mostrar o sinal em que estavam vivendo. E agora sabemos que o Deus que fez os céus e a terra e de tal modo planejou sua obra de forma que ele descreveria seu tempo por sinal. Esse mesmo Deus vive hoje. Assim, devemos ser algo, à medida que vemos o tempo em que vivemos, deve haver algo que alguém não está enxergando em algum lugar. Estão vendo? Porque Deus nunca permitiria que essas coisas acontecessem sem nos dar um sinal definido que nós entendêssemos. Agora, aqui está a questão hoje, que os ministros, nós não lemos direito. É exatamente como foi então. Eles não pensavam que era tempo, eles pensavam que estavam vivendo bem tranquilos então, e assim não estavam esperando por nenhum Messias. E Jesus disse que sua vinda seria como o ladrão de noite, quando as pessoas estariam desapercebidas da sua vinda. Mas houve algumas das virgens que foram ao encontro dele, metade delas, que tinham azeite em sua lâmpada e estavam prontas. Elas estavam de olho naquele sinal. E é a esses que estou falando esta noite. Vejam, aqueles que estão esperando pelo sinal agora, o sinal da sua vinda. Estes sinais dados pelo Senhor são dados apenas aos crentes. Os incrédulos nunca veem isso. Eles estão acima da compreensão deles e eles não veem isso. E agora, tão certo quanto um anjo de Deus poderia estar nesta plataforma hoje à noite, tão verdadeiro quanto eu estou olhando para vocês, e eu poderia estar olhando para ele, ou você poderia estar olhando para ele, e eu poderia não vê-lo, ou eu poderia olhar para ele, e vocês poderiam não vê-lo. Agora, vocês sabem que isto é bíblico. Essa é exatamente a verdade. Eles viram, vocês sabem que Paulo caiu, mas nenhum deles pôde ver aquela luz. Aquela luz estava bem ali quando João ficou ali diante das multidões e milhares lá na margem de ministros e sábios, homens importantes.
E o próprio João disse, testificou ver o Espírito de Deus descendo como pomba e baixando sobre ele. E uma voz dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. E ninguém viu isto, exceto João. Estão vendo? Era só para ele. Notaram quão vívido foi o sinal para os magos? Eles olharam. Eles eram hebreus. Eles não eram realmente astrônomos indianos. Eram hebreus, porque eles estavam lá, naquele país, estudando astronomia, para concluir sua instrução. E quando olharam em direção a Jerusalém e, sabendo que viram aquelas 3 estrelas de cada um de seus caminhos de nascimento, de Cão, Sem e Jafé, de cuja raça eles vieram, cada um, e eles viram aquelas estrelas em seu caminho de nascimento. Isso foi um sinal para eles de que quando aquelas estrelas estivessem em linha, o Messias estaria na terra. Oh, que coisa! Não é de admirar que eles tenham vindo. Onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Onde está ele? Eles sabiam que aquele menino Messias estava deitado em algum lugar, porque Deus lhes deu um sinal do tempo, que Deus e o homem estavam se unindo. Que unidade! Quando Deus se uniu em um corpo humano. A principal, a maior de todas as uniões que já se fez, foi quando Deus se uniu ao homem e deixou sua grande natureza como Deus e armou sua tenda e tomou a humanidade e se tornou um deles para redimi-los. Unidade. Isso fez o quê? Isso trouxe a paz entre Deus e o homem para sempre. Quão gratos estamos! E os sinais não foram enviados. Agora imaginem só, todo homem e todos os astrônomos, pessoas naqueles dias, o relógio delas eram as estrelas. Havia um vigia que subia ao topo da torre, e ele subia lá e vigiava. E ele via quando certas estrelas estavam em certas constelações. Enquanto passavam, ele sabia que horas eram. Lembram-se na Escritura que horas são, guarda? E o guarda voltou e lhe disse em que hora estava. Vejam, eles viam a hora pelas estrelas. Agora, não é estranho que essas estrelas estivessem exatamente em linha para 3 homens e ninguém mais tenha visto. Está vendo? Exatamente em linha. Agora, você pode estar bem em linha com a Escritura. Está vendo? Quando aquelas estrelas se puseram em unidade, uniram-se nessa constelação, 3 homens também estavam unidos ao mesmo tempo. E você pode estar tão unido com Deus em sua palavra que essas coisas se tornam realidades e você pode vê-las e saber que são verdadeiras. Está vendo? O sinal do tempo. Você pode deixar de notar isso, dizer, bobagem. Mas para você não é bobagem. Para você está unido com a palavra e aqui está. Então é com toda a certeza luz, irmão Pat. Quando você vê este sinal se unir com o crente. E esse é a quem estou dirigindo isso, é ao crente, pois o incrédulo nunca vê isso. E que repreensão seria se ele estivesse na terra hoje, para muitos de nossos ministros hoje que não conseguem ler esse sinal, os sinais que estamos lendo diariamente aqui no tabernáculo e vendo as coisas. E outros estão lendo isso e vendo a Escritura na parede. E ainda assim, muitos simplesmente ignoram e nem enxergam nada disso. Não é nada para eles, eles não percebem. Agora, notem quanto a isto, que ele mencionou sinais nacionais. Agora, quando lhe perguntaram a respeito, eles queriam sinais. E ele lhes deu sinais que aconteceram. E eles queriam saber quando seria o fim do mundo, qual seria o sinal no fim.
E ele lhes indicou muitos lugares ao longo da Escritura acerca de sinais nacionais, acerca de sinal celestial nos céus e sinal terrestre. Ele lhes deu sinais, sinais, constantemente um sinal. E quando ele lhes disse lá em certo lugar sobre um sinal nacional, ele disse, quando virdes as nações, vejam, começarem a se reunir em torno de Jerusalém, vejam, então saberemos que o tempo da sua angústia está próximo, quando virdes Jerusalém cercada de exército. Agora, antes que pudessem fazer isso, o mundo tinha que se unir. Tito, este grande general romano, teve que unir seus exércitos e vir, depois que esses judeus haviam rejeitado o sinal do tempo dado por Deus para eles. Esse foi o tempo em que Tito uniu seus exércitos e veio tomar a cidade. Primeiro teve que haver uma união do povo de Deus, assim chamado, contra a palavra de Deus, antes que a nação pudesse se unir contra o povo de Deus. Vejam, a unidade, a união unindo-se. Creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Estou mencionando essas luzes vermelhas e sinais intermitentes e tudo mais, das mulheres como agem, e os homens como agem, e as igrejas como agem. Mostrando a este pequeno grupo de todo o coração que creio que estamos nos alinhando com a linha da palavra de Deus nesta grande hora profética, pouco antes da vinda do Senhor Jesus, unindo-nos e aprontando-nos. Agora, vejam, antes de Tito unir as nações de seus exércitos, Israel se uniu e se coligou, que eles não creriam que Jesus era o Messias. Eles o rejeitaram e o expulsaram e o crucificaram. E então, quando rejeitaram a salvação que lhes foi enviada, eles se uniram para fazê-lo. Agora tenham isso em mente, unindo-se para rejeitar a mensagem da hora. Eles tiveram que fazê-lo. E então, quando o fizeram, então o sinal nacional veio. As nações começaram a se unir e Tito trouxe este grande exército de romanos e gregos e cercou os muros de Jerusalém e encurralou aquelas pessoas lá dentro, então. E elas morreram de fome. Eles comeram a casca das árvores, Joséfo, o grande historiador, nos diz, e comeram a grama do chão, até mesmo cozeram os filhos uns dos outros e os comeram. Vejam, como se fossem gente louca. E então, quando finalmente Tito, ele estava atrás, nas colinas ao redor de Jerusalém, e aquelas pessoas lá dentro pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus quando viram aqueles exércitos chegarem marchando. Eles haviam se recusado a ouvir aquele grande mestre, o Senhor Jesus, lhes dizer isso. Não houve nenhum daqueles cristãos pego ali, pois eles viram o sinal e se foram. Estão vendo? Disseram, quem estiver no telhado, não desça. Nem quem estiver no campo, volte. Não busque sua túnica, mas fujam para a Judéia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno.